Hello everyone, how are you? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos voltando aí, né, com o nosso volume 4 do PET. Muita coisa passou até aqui, muito bom ter todos vocês aqui com a gente esse tempo todo. Espero que vocês tenham tido um tempo aí para descansar, para se divertir um pouquinho. Aos pouquinhos a vida vai retomando os passos. E é isso, né? E agora é a nossa hora de voltar aqui aos nossos estudos. Essa vai ser a nossa aula da semana 1 do primeiro ano do ensino médio e esse, como disse, sendo o PET volume 4, o último desse ano, tá certo, pessoal? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar recepção e produção de textos orais e escritos. Uma coisinha que meio que a gente já está acostumado, né? Então, eu sou o professor Ravi e eu vou começar a nossa aulinha já já, assim que passar a nossa vinheta, tá certo? Então, te aguardo. See you! Hello again! Então, pessoal, vamos ao trabalho. Essas vão ser as habilidades a serem trabalhadas na aula de hoje. Entender os efeitos de sentido a partir das escolhas de itens lexicais feitas pelo autor. Hello! Nessa semana, você irá conhecer um pouco sobre a geração Z, aqueles nascidos entre 1996 e 2006, e contrastá-la com gerações anteriores. Conhecer o perfil de cada pessoa contribui muito para que possamos manter um relacionamento interpessoal saudável. Além de conhecer características individuais, você sabia que existem padrões de comportamento de acordo com a faixa etária na qual alguém está incluído? É por isso que nessa semana estudaremos um pouco sobre as características de gerações diferentes, com foco posterior na sua geração. Entender os perfis de cada geração pode nos ajudar a poupar energia em possíveis conflitos, como também pode nos ajudar a estabelecer pontes entre as gerações distintas. I wish you a great study time. Desejo a vocês um ótimo tempo estudando. Thank you. Então, vamos para frente. A primeira atividade está pedindo o seguinte. Have you ever heard about baby boomers, Generation X, Millennials, and Generation Z? Do some quick research online or in the school library and match these names to the characteristics below. Então, está pedindo, como falou ali na explicação das habilidades a serem trabalhadas, que nós vamos estudar sobre as gerações. E aí, estamos falando aqui sobre 4. Os Baby Boomers, a geração X, os Millennials e a geração Z. E aí, está pedindo para nós fazermos uma pesquisa na internet ou na biblioteca da escola e ver as características abaixo e colocar o que representa cada uma. Então, eu vou estar lendo e vou colocando as respostas logo em seguida. Ó. Na letra A, está assim. People born between 1996 and 2016. They are surrounded by technology and considered ambitious, digital natives and confident. Então, pessoas nascidas entre 1996 e 2016, eles são cercados de tecnologia, são considerados ambiciosos, nativos digitais e confiantes. Na B, people born between 1965 and 1981. They live between the digital and non-digital world, are considered resourceful, logical and good problem solvers. Então, são pessoas nascidas, ou B, são pessoas nascidas entre 1965 e 1981. Eles viveram entre a era digital e a não digital. Então, eles meio que pertencem aos dois mundos, vamos dizer assim. São considerados fontes bem úteis, né? Que possuem bastante lógica e são ótimos em resolver problemas. Na C, tá. People born after the World War II, between 1946 and 1964. They are considered committed, self-sufficient and competitive. Na C, tá falando sobre pessoas que nasceram depois esse WW2 ali, é World War II, que é a Segunda Guerra Mundial.
entre 1946 e 1964. Eles são considerados determinados, autossuficientes e competitivos. Na D, people born between 1982 and 1995. They are the first generation to be digital natives, are considered confident, curious, and authority questioning. Então são pessoas que nasceram entre 1982 e 1995. Eles foram a primeira geração a ser nativa digital, que nasceu muito próximo ali à era digital ou já na era digital. São considerados confiantes, curiosos e questionadores da autoridade. Falta muita característica aí em todas essas gerações, né? Mas, enfim, ficou assim, ó. Na letra A, nós estamos falando da Generation Z, na B, Generation X, na C, Baby Boomers e na D, Millennials. Na C ali, vocês podem já ter visto algum meme, alguma figurinha falando tipo OK Boomer, que seria tipo chamando a pessoa de velho, basicamente, que é você não entende nada, não, beleza, fica assim. É isso mais ou menos que significa esse OK Boomer, certo? Porque você meio que chama a pessoa de velha porque ela faz parte de uma geração mais antiga e aí não está acostumada com as mesmas coisas de hoje, supostamente, e etc e tal. Beleza? Então vamos para a próxima. Na 2 está falando assim. In 2018, the British newspaper The Guardian published an article on the results of a report about Generation Z. Before reading the article, tick the topics you expect to find in it. Então, em 2018, um jornal inglês, The Guardian, publicou um artigo dos resultados de uma pesquisa sobre a geração Z. Antes de ler o artigo, marque esse vizinho ali nos tópicos que você espera encontrar nesse jornal, nessa reportagem, na verdade. E aí meio que é pessoal. Você vai falar sobre a geração Z, o que você imagina que vai estar presente nesse texto? Então nós temos ali Social Media and Technology, que é rede social e tecnologia, Health and Well-being, que é saúde e bem-estar, Relationships, que são relacionamentos, Work, que é trabalho, School Problems, que são problemas na escola, Conflicts with Older Generation, conflitos com gerações mais velhas, mais antigas, Entertainment, entretenimento, Future Expectations, expectativas sobre o futuro, e Teenage Pregnancy, que é gravidez na adolescência. Então, meio que aqui não faz muita diferença, porque, pessoal, o que você espera que vai ter num texto que vai falar sobre a geração Z? Eu marquei essas daqui, porque é meio que o padrão, certo? Toda vez que fala sobre isso, acaba caindo nesses tópicos. Beleza? Eu só não marquei ali o work, porque normalmente, apesar de ser uma coisa importante, não é muito falado quando vai se falar sobre as gerações mais novas, até porque alguns ainda nem estão trabalhando, certo? O resto ali acaba tendo. Ok? Então vamos para frente. Esse texto vai ser utilizado ali para nós fazermos a próxima atividade. E aí o que acontece? Nós acabamos de fazer aquela ali de marcar, que era a 2. Mas na 4, lá na frente, ele vai pedir para nós caracterizarmos cada um dos tópicos que vão ter aqui, de acordo com o que nós vimos agora em atrás. Então, eu vou mostrar isso já de uma vez, assim que eu terminar de ler. E na hora que a gente chegar na 4, vocês já sabem que já foi feito, beleza? Então, olha só, eu vou estar lendo e traduzindo para vocês. Generation Z. We have more to do than drink and take drugs. Post-millennials have very different attitudes to older age groups, says a new report. Então, traduzindo o título, a geração Z. Nós temos muito mais do que fazer, além de beber e usar drogas. Pessoas que nasceram após os milênios têm atitudes muito diferentes daqueles grupos de pessoas mais velhas, diz uma nova reportagem, uma nova pesquisa. So, are the kids alright? We have so much more to do than just drink and take drugs, says Demi Babalola, a 19-year-old philosophy and sociology student. I'm not surprised those statistics show that that's the case. It makes sense.
We have a lot more to distract us now. Então, as crianças estão bem? É o que está falando ali no início. Nós temos muito mais do que fazer do que apenas beber e usar drogas, diz Demi Babaloa, uma estudante de filosofia e sociologia de 19 anos. Eu não estou surpresa que aquelas estatísticas mostrem que esse é o caso. Faz mais sentido, né? No caso, faz sentido. Nós temos muito mais para fazer para nos distrairmos agora. E embaixo, going out take a lot of effort. It's boring, repetitive, and expensive, she says. Obviously, I used to go out a lot in my first year at university, but now we do more kickbacks. We hang out, we listen to music, make our own food, and play games, she says. We'll probably organize it a couple of days before. Então, sair, né, para passear exige muito esforço. É chato, repetitivo e caro, ela diz. Obviamente, eu costumava sair muito no meu primeiro ano na universidade, mas agora nós fazemos mais, esses kickbacks seriam tipo reuniõezinhas, sabe? Onde as pessoas se juntam, só os conhecidos ali, pouquinho, rapidinho, e embaixo. Nós passeamos, nós ouvimos músicas, nós fazemos a nossa própria comida e jogamos. Nós provavelmente vamos organizar essa festinha alguns dias antes dela acontecer. O organize ele tinha que estar com Z, só porque me incomodou um pouquinho mais. Beleza? Então, pessoal, na 4, igual eu comentei, pediu para nós classificarmos cada uma dessas frases. E aí ficou assim. Algumas acabaram repetindo porque faz zero sentido. Aquelas marquinhas que tem lá. Faz zero sentido. Tipo assim, eu perdi muito tempo tentando ver se alguma encaixava melhor, se alguma tinha mais sentido do que a outra, e não tem. Então peguei o mais próximo ali que dava para entender. Pode ser que você não concorde com alguma ou outra ali, porque você teve uma visão diferente sobre a frase e tá tudo ok. Por elas não falarem explicitamente sobre o que está sendo dito, fica até um pouco confuso ali de você realmente apontar e falar, não, é essa daqui. Então eu acabei colocando as que eu achei que se encaixavam melhor. Então naquela ali, ó, que está falando sobre elas terem mais coisa para fazer, que é a primeira, eu coloquei sobre entretenimento, porque de fato hoje nós temos muito mais coisa para fazer do que antigamente. Então isso cai no entretenimento, certo? Na outra, na de baixo, sobre sair, né, passear, ir para festa, eu também classifiquei como entretenimento. Você pode colocar como relacionamento, porque você acaba encontrando com outras pessoas, mas eu acho que entretenimento funciona melhor aí. E por último, sobre passear, jogar videogame, ouvir música, isso aí tá sempre falando sobre o que nós acabamos fazendo com as outras pessoas, né? Com os nossos amigos. Então, passear, ouvir música junto, então tá falando aí sobre um relacionamento. Lembrando que relationships é relacionamento, mas não necessariamente amoroso, de namorada, certo? Então vamos para a próxima parte, que eu tive que dividir esse texto aí em dois, porque era imenso. Então, ó. Lewis Alley, 14, from Cornwall, agrees. We're quite different from your generation, because there's more stuff to do at each other's houses, and we have more technology, like we have video games. Então, vou traduzir assim já de uma vez. Então, Lewis Alley, de 14 anos, de Cornwall, concorda. Nós somos bem diferentes da sua geração, porque tem mais coisa para fazer na casa um do outro e nós temos mais tecnologia. Tipo, nós temos videogame agora. A Clara Finnegan, 22, student at the University of Arts, London, points out the whole anxiety of not having stability in your future is something that is definitely very present. I won't probably ever own my own house unless I get really lucky. Então, a Clara, de 22 anos, é uma estudante de artes na Universidade de Londres e ela aponta toda essa ansiedade de não ter estabilidade no futuro é uma coisa que com certeza está muito presente. Eu provavelmente nunca vou ter uma casa própria, a menos que eu tenha muita sorte. Embaixo. I don't expect to have one full-time gig. My career won't be defined by one job.
I know I'll have to do stuff I don't enjoy to be able to do passion projects that I do. Então, eu não espero ter esse full-time gig ali, a gente pode traduzir como um trabalho de tempo integral. Minha carreira não vai ser definida por apenas um trabalho. Eu sei que eu vou ter que fazer coisas que eu não gostaria, mas que não vão envolver paixão dela ali, que são os tipos de projeto que ela faz. Embaixo, Amelia Coulthard, a 22-year-old graduate from Leicester, and Mishida Owen Munro, a 17-year-old student from North London, both agree. At my age, my parents and my grandparents own their own house, says Coulthard. I don't go out clubbing. I know my limits. I go to friends' house for kickbacks, but I have to prioritize my career goals because it's a lot harder to achieve what I want. Então, embaixo ela está falando assim. Amelia Coulthard, que ela é formanda de 22 anos de Leicester, e Mishida Owen, que tem 17 anos, é estudante do norte de Londres. As duas concordam. Na minha idade, os meus pais e meus avós já tinham a casa própria deles. E ela continua. Eu não saio por aí indo para baladas e eu sei o meu limite. Eu vou para casa dos amigos para ter as festinhas que nós comentamos agora há pouco, mas eu tenho que priorizar os meus objetivos de carreira, porque é muito mais difícil conquistar o que eu quero. We're more inclusive, says Babalola. You can do what you want as long as you don't harm anyone and stay safe. It's about freedom. Nós somos mais inclusivos, diz Babalola. Você pode fazer o que quer que você queira, contanto que não fira ninguém e que você fique em segurança, né? Fique a salvo. É sobre liberdade. Do monogamous relationship hold any appeal? Well, I don't know anyone who wants to get married as a life goal. Why would you spend the whole of your life with one person? Says Owen Munro. Relacionamentos monogâmicos ainda são atrativos? Bem, eu não conheço ninguém que queira tenha se casar como objetivo de vida. Por que alguém iria querer passar o resto da sua vida com uma pessoa? Diz Owen Munro. Lembrando, pessoal, que eu tô falando aqui, né? Eu tô lendo em inglês, tô traduzindo. Não tô falando nada. Beleza? Continuando. Self-care is much bigger deal for us, says Coulthard. Generation Z's will, after all, be living longer and more healthily and looking better for it. Então, autocuidado é uma coisa muito maior para nós, diz a Coulthard. O pessoal da geração Z vai, apesar de tudo, estar vivendo mais e de forma mais saudável e tentando ainda melhorar isso. So, what's the new going out? The Generation Z idea of fun that is inexplicable to all the older adults. Communicating through social media is kind of documenting your life, but you have an audience and you immediately know who's interacting. I enjoy it. It makes me feel important that 100 people are watching what I'm eating. Então, qual é a nova diversão? A geração Z, a ideia de diversão da geração Z é inexplicável para adultos mais velhos. A comunicação através da rede social é tipo documentar a sua vida, mas você tem uma audiência e você imediatamente sabe quem está interagindo. Eu gosto disso, me faz sentir importante que 100 pessoas estejam assistindo o que eu estou comendo. Então, continuando, agora eu vou mostrar o que eu achei que encaixou melhor em cada uma dessas frases. Então, na primeira ali, que está falando sobre as diferenças sobre as gerações, eu coloquei conflicts with the older generation. Na de baixo, que está falando sobre a menina que não sabe se vai ter um emprego, se não sabe se vai ter casa, eu coloquei future expectations. Embaixo ela continua falando sobre a carreira dela, que ela não espera ter um trabalho só. Também coloquei future expectations.
Na de baixo está falando sobre como elas interagem, né, com os amigos, o que elas fazem para se divertir, que é ir para casa dos amigos delas, e que elas acham diferente que na idade delas, os avós e pais já tinham a casa deles. Então meio que ele está falando mais sobre um relacionamento, né? Seja delas com outras pessoas, seja delas com amigos, certo? Embaixo está falando sobre ser mais inclusivo, que as pessoas agora elas não ligam muito para quem você é, o que você faz, contanto que você não machuque ninguém. E aí também eu achei que encaixava melhor nos relacionamentos. Embaixo está falando sobre monogamia, que é a questão de você namorar uma pessoa só. E eu também coloquei relacionamento. Embaixo está falando sobre autocuidado, sobre formas mais saudáveis de se viver. Então eu tive que colocar ali Health and Well-being, que é saúde e bem-estar. E por último, está falando sobre as redes sociais, que é a comunicação entre as pessoas. E eu coloquei Social Media and Technology, que é rede social e tecnologia. Beleza? Show de bola? Vamos para frente. Na 3, tá falando assim: Before reading the excerpt, look up the following words in an English or bilingual dictionary to make your own glossary. Check the Learning Strategy box to support your use of the dictionary. Aqui tá pedindo simplesmente para a gente traduzir essas palavras que não são muito comuns e acabou algumas ali sendo gírias, então você vai encontrar traduções diferentes para elas. Eu coloquei a mais comum e eu olhei no texto também e vi o que encaixava melhor. Então ficou assim, ó. O coupling seria balada, ou ir para balada. Esse gig seria show, mas também pode ser questão de trabalho, igual falou ali em cima no outro texto. Kickback seria uma festinha. Stuff seriam coisas, não importa meio o que. Achieve seria conquistar, conquistas. E hangout, passear. Harm, ferir. E own, possuir, de ter alguma coisa sua. Show? E aí vem o texto, que aí seria aqui uma quick tip. O que seria essa quick tip que a gente colocou? É uma diquinha que está falando que algumas palavras em inglês são parecidas com as nossas. Como assim? O sentido delas vai alterar. Então, em algum momento, ela vai ter uma tradução, em outro ela vai ter outra, e depende muito do contexto, certo? Elas têm classes gramaticais e é importante se atentar para isso por causa do contexto. Então, toda vez que você pensa assim, como é que fala isso? Ou qual a tradução disso? Depende. Tudo depende. Beleza? Não é muito importante isso daqui, então fiz aí um apanhado. Na 4. Now read the excerpt with some of the young people's answer in the report. Check your predictions and match the paragraphs to the topics you saw in the activity. Isso aí é o que a gente fez lá em cima, colocando aqueles negócios de relationship, health and well-being, que eu falei que eu ia fazer a 4 antes. Beleza? E aí vem a 5. Say if the sentences below are true or false, according to the young people's answers. After, identify and write in the space provided the passage that justifies your choice. The young people say that... O que está falando aí? Marque verdadeiro ou falso de acordo com o texto que a gente leu lá em cima, sobre o que as pessoas mais jovens dizem. Então, está falando ali, na letra A, the kickbacks are usually unplanned. Então, as festinhas normalmente não são planejadas, elas são de supetão, vamos dizer assim, só vai. E não, seria falso, né? Que eles falam que eles organizam isso com alguns dias. They respect differences and diversities. Eles respeitam diferenças e diversidades. Não todos, né? Mas se você for olhar, verdade. E isso fala lá no texto. Na C. Their lives are quite different from the previous generation. A vida deles é muito diferente da geração anterior. No texto fala isso lá no primeiro parágrafo. E marriage is important for them. Casamento é importante para eles. E aí você vê lá que eles até questionam o motivo de alguém querer isso. Então nossas respostas ficaram assim. Ficou false, true, true, false, porque... E aí nós explicamos embaixo, né? A tá escrito we hang out, we listen to music, make our own food and play games, she says.
will probably organize it a couple of days before. Que tá falando ali que o que elas fazem na Kickbacks e que eles organizam isso alguns dias antes. Eu só copiei do textinho para ficar igual. E na D, do monogamous relationship hold any appeal? Well, I don't know anyone who wants to get married as a life goal. Então ali ele já falou, eu não conheço ninguém que tem se casar como objetivo de vida. Beleza? Assim nós justificamos as que nós colocamos ali como falsa e as outras duas são verdadeiras. Show de bola? Tudo certo? Então, pessoal, vamos aí para a próxima. Answer the following questions according to the text. Which aspects are compared between Generation Z and Millennials? Quais aspectos são comparados entre a geração Z e os Millennials? It's compared the expectations, relations, and entertainment of younger people. É comparado as expectativas, as relações e entretenimento das pessoas mais jovens, né? Que é um resumão do que foi falado ali naquele texto enorme. Na B, how does Clara Finnegan feel about her future career? Why? Como a Clara Finnegan se sente a respeito da carreira dela no futuro? Por quê? She is anxious for not knowing what she is going to do in her future. Ela está ansiosa por ela não saber o que ela vai fazer no futuro dela. Né? Ela não sabe como é que vai trabalhar, não sabe se ela vai ter uma casa. Então, ela fica ansiosa e esse é o motivo. Who is Lewis Alley comparing when he says, we're quite different? Quem o Lewis Alley está comparando quando ele diz que nós somos muito diferentes? He is comparing the Generation Z and the Millennials. Ele está comparando a geração Z e os Millennials. Muito fácil. Beleza? Assim terminamos a nossa primeira aula aqui do 4º volume do PET, pessoal. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Por favor, se inscreve aí embaixo, deixe o seu joinha se você gostou do nosso vídeo. E eu te vejo na próxima semana, onde a gente vai falar no que vai cair na próxima aula, tá certo, pessoal? Um abraço para vocês. Bye, bye. See you. Até a próxima. Valeu.